Nos últimos anos, com a ascensão do TikTok e o crescimento das tendências, as fast fashions ganharam muita visibilidade, com sua forma de acompanhar as mesmas tendências como ninguém e o melhor, de uma forma bastante acessível. Mas você já se questionou o que tem por trás disso? Como que essas lojas conseguem produzir tanto em tão pouco tempo e com preços tão baratos? Pois bem, enquanto as fast fashions só crescem e enriquecem, um rastro de destruição vai sendo deixado atrás delas. E hoje vamos descobrir tudo o que há por trás dos bastidores de um modelo de produção que lucra muito e polui mais ainda. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Sabrina, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal maravilhoso. Vamos lá comigo falar sobre fast fashions. No dia 10 de junho, a França aprovou a lei contra as fast fashions, a lei anti-fast fashions. E agora eu vou falar para vocês algumas das regras que as marcas precisarão seguir daqui para frente. Entre elas estão a proibição da publicidade para as marcas que adotam esse tipo de negócio a partir de 2026. O que quer dizer? Quer dizer que as marcas não vão poder mais fazer propaganda de nenhuma forma, sejam em outdoors, seja na televisão, seja em qualquer lugar. E até mesmo os influenciadores digitais, criadores de conteúdo digital, estarão sujeitos a multas caso eles divulguem ou façam alguma propaganda de alguma loja de fast fashion. Além disso, vai ser cobrada uma taxa ambiental em cima de cada peça produzida e as marcas ainda precisarão ser transparentes quanto aos impactos que os produtos que elas comercializam, que elas vendem, possuem ao meio ambiente e ao nosso ecossistema como um todo. E caso esses critérios não sejam obedecidos por essas empresas, elas estarão sujeitas a uma penalidade de 10 euros por peça até 2030 e esse valor pode chegar até 50% do valor de cada peça. E além dessas regras propostas para as empresas, as pessoas, os consumidores que decidirem consertar suas roupas de alguma forma ao invés de descartá-las, receberão apoio financeiro, o que é muito bom, né? Porque isso incentiva as pessoas a não jogar mais fora as roupas e não ver as roupas como coisas descartáveis. E, gente, eu precisei trazer esse vídeo, precisei vir falar sobre isso depois dessa lei, porque, assim, a França, ela é muito conhecida pela moda, né? E Paris é uma das capitais da moda. Então, se a França tá se posicionando contra isso, contra esse modelo de negócio, é porque tá ficando uma questão muito séria e que a gente precisa realmente voltar os olhos para isso. Então, trouxe esse vídeo aqui para conscientizar vocês também sobre todo esse mercado e o que ele acarreta na vida das pessoas e no nosso meio ambiente também. Como vocês sabem, eu sempre gosto de falar sobre história, então eu vou dar uma rápida pincelada só para contextualizar melhor vocês, porque é sempre bom engordar o cérebro, né? Então, desde o começo dos tempos, quando o ser humano começou a ter mais uma noção das coisas, quando ele começou a ter uma inteligência um pouquinho maior, ele sentiu a necessidade de se cobrir. Seja para se proteger do frio ou do calor, seja para se adaptar ao ambiente e várias outras questões. E antigamente, as roupas deles eram feitas com couro de animal, né? Eles pegavam lá a carne, tiravam o couro para fazer as roupas e elas eram costuradas com agulhas feitas de ossos. E aí, com o tempo, o que era apenas funcional, o que era apenas por necessidade, começou a ser por status e demonstrava poder, riqueza e posição social. E realmente só quem tinha muito dinheiro, só quem era da elite conseguia consumir. E os pobres ali, eles tinham que se virar para fazer as roupas com o que dava. E aí, depois de um tempo, teve a Revolução Industrial, e com ela veio até a mecânica, e depois veio a máquina de costura, né? Que essa daí foi uma revolução grande, porque antes era tudo costurado à mão e dava um trabalho enorme, e depois dela as coisas ficaram mais fáceis e dava para fazer em um número um pouco maior, uma quantidade um pouco maior de roupas, né? E lá em meados de 1980 surgiu as fast fashions. E o que acontecia? Os donos das empresas, eles queriam obter mais lucro e queriam que isso acontecesse por um preço mais barato. Então, o que foi que eles fizeram? Eles começaram a terceirizar a produção para outros países, países que tinham a mão de obra mais barata. E aí, gastando menos com a mão de obra, eles tinham menos custo e conseguiam obter mais lucro, né? E desde sempre, como eu falei, tinha lá a elite, né, que tinham aquelas roupas super espalhafatosas, super grandes, cheias de tecido, cheias de babado e tal. E os pobres, eles não tinham acesso a isso. E com as fast fashions, as pessoas mais pobres, elas começaram a ter acesso às coisas também. E surgiram as tendências, e um pouquinho mais pra frente começaram os desfiles, onde as marcas, as grandes marcas, faziam essas tendências acontecer, que era quando tinha primavera, verão, outono e inverno, os dois maiores desfiles do ano. E aí as marcas mostravam essas tendências e depois iam chegando aos poucos nas outras lojas. Que as fast fashions, o que elas fazem? Elas pegavam modelos que tinham na alta costura, nas grandes marcas, e se inspiravam e até mesmo copiavam esses modelos para fazer os seus modelos, para fazer as suas roupas.
E como só tinham 2 maiores desfiles no ano, as tendências elas eram muito lentas. Elas aconteciam e elas demoravam para ficar obsoletas e para que novas tendências surgissem. E aí a gente pula um pouquinho mais para frente, que é com a ascensão das redes sociais e onde a gente está hoje, que é com o Instagram e com o TikTok, com as pessoas desses aplicativos fazendo novas tendências a cada semana. O que antes durava 6 meses, agora não dura nem 3 direito, já acaba e já passa para outra. E as fast fashions estão aqui justamente para suprir essa necessidade, porque elas conseguem produzir de uma forma muito rápida. E isso só alimenta mais o mercado, só alimenta mais o capitalismo e só alimenta mais o consumismo. E eu nem vou me alongar tanto nesse ponto, porque tem um vídeo aqui só sobre consumismo e sobre como o capitalismo e as redes sociais estão nos tornando mais consumistas. Então, quando acabar esse vídeo aqui, você vai lá, que também tá muito interessante. Mas todo mundo sabe, né, o tanto que a Shein cresceu na pandemia, o quanto que ela alcançou novos patamares na indústria e se tornou uma coisa gigantesca na pandemia e com a ascensão do TikTok também. E, gente, todo mundo sabe que a indústria da moda é uma das mais poluidoras do mundo, né? Eu nem preciso me alongar muito nisso, vocês já devem estar carecas de saber. E um dos grandes motivos para que ela seja a mais poluidora do mundo é o mercado de fast fashion, considerando que ele surgiu em 1980. Ele vai ter aproximadamente ali 45 anos, né? E é um bebê, se a gente for comparar com o tanto de tempo que a moda existe e o tanto de tempo que até mesmo marcas existem, né? E, gente, sinceramente, eu nunca vi bebê para fazer tanta bagunça quanto esse. E para explicar melhor, para contextualizar melhor vocês, eu vou fazer uma pequena linha do tempo, que tem matéria-prima e produção, e depois tem venda e pós-venda, para vocês conseguirem entender as partes do mercado e o que tem de errado em cada uma das partes, né? Então, como eu disse que ia começar com a matéria-prima, vamos começar pelo poliéster, que atualmente eu acredito que seja a fibra mais usada na indústria da moda e principalmente mais usada nas fast fashions. O poliéster, ele é derivado do petróleo. Então, para poder fazer o poliéster, as empresas precisam primeiro extrair o petróleo, que é um recurso não renovável e que já é usado para outras indústrias, né? Então, além de ser usado como combustível, ainda precisa extrair uma parte para a indústria do vestuário. E para conseguir obter a fibra, para conseguir obter o tecido, é preciso fazer uma reação química. E para essa reação química acontecer, é preciso de temperaturas elevadas, temperaturas altíssimas. Então, para conseguir essas temperaturas elevadas, é preciso que seja feita a queima de combustíveis fósseis. E o que os combustíveis fósseis liberam? Eles liberam CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera, que vão parar lá na camada de ozônio, né? Que ninguém mais fala sobre o buraco na camada de ozônio, mas que com certeza ele ainda existe e com certeza está só aumentando. Por isso que a gente está vendo mudanças climáticas e por isso que está ficando cada vez mais quente esse planeta. E aí, depois desse processo de aquecimento, ele precisa ser resfriado. E o que usam para resfriar? Usam água. E a água que é usada para resfriar, ela fica muito quente. E aí o que acontece? Precisa de uma nova água para resfriar essa água aqui que já está quente. E além disso, essa reação química ela pode soltar alguns componentes químicos que podem poluir a água. E essas águas às vezes são jogadas aí de qualquer forma e podem poluir o solo, podem poluir rios locais. E vocês estão vendo, né, como que é uma reação em cadeia. Primeiro precisa extrair petróleo, que é um recurso não renovável. Depois tem a queima de combustíveis fósseis, que libera CO2. Depois tem o uso de muita água, que às vezes pode ficar até poluída e pode poluir mais ainda o solo e outras águas. E mais uma coisa, todas as vezes que as roupas de poliéster são lavadas, elas liberam microplásticos, porque se você não sabe, o poliéster ele é um tipo de plástico. E aí todas as vezes que a gente lava a nossa roupinha ali, que tem poliéster na composição, ela libera microplásticos na atmosfera, no ar, na água, enfim. E aí essa água vai para o rio, vai para os oceanos e vai para os peixes e a gente come peixe. E a gente também consome carne, né? E esses animais que a gente está consumindo, eles com certeza precisam de água para sobreviver. Então, pode-se dizer que a gente está comendo, está bebendo e está respirando microplásticos aí pelo ambiente. E sabe-se lá o que está fazendo dentro da gente, né? Sabe-se lá o que está acontecendo dentro da gente por conta desses microplásticos que a gente consome. E agora a gente passa pro algodão. E será que o algodão vai salvar a gente? E a resposta para você, não. Então, o algodão, ele é a fibra natural mais utilizada
na indústria do vestuário, mais utilizado no mundo. E eu sei que muita gente fala sobre ele, usa ele como referência quando se trata de sustentabilidade, porque por ele ser um tecido natural, por ele ser uma fibra natural, as pessoas pensam, ó, tá beleza, maravilhoso, muito melhor que o poliéster. Realmente é melhor que o poliéster. Mas eu sinto informar para você que o algodão não é tudo isso não que as pessoas falam, tá? De acordo com o relatório da Wi-Fi Talents, são necessários 20 mil litros de água para produzir 1 quilo de algodão. Eu vou colocar para vocês aqui a imagem de quanto que é 20 mil litros de água. E, gente, sinceramente, dá pra virar sereia aqui, né? Se as meninas lá do H2O entrassem numa caixa d'água com esse tanto de água aqui, a lua ia bater nelas, assim, ia transformar elas em sereia. Porque esse tanto de água dá pra nadar à vontade e dá pra, com certeza, suprir a necessidade de pessoas por um bom tempo. E uma outra coisinha é que apenas 2,5% das terras aráveis do mundo são utilizadas para produzir algodão. É um número muito pequeno, se a gente pegar 100% e 2,5%, não é quase nada. Porém, precisa-se de mais de 200 mil toneladas de pesticidas para fazer esse algodão acontecer, para fazer esse algodão crescer e se desenvolver. E esses mesmos pesticidas que são usados para acabar com as pragas do algodão podem acarretar problemas de saúde para as pessoas que trabalham nessas lavouras. Acho que é lavouras que falam, né? Que podem ser distúrbios respiratórios como asma, problemas reprodutivos como infertilidade e até como má formação de fetos, e também podem ser causa de cânceres, como a leucemia. Então, é muito sério essa questão dos pesticidas. Imagina uma pessoa tá lá trabalhando todo dia tá recebendo uma enxurrada de pesticidas assim em cima dele e prejudicando a saúde dele. Agora a gente vai para a venda e para o pós-venda. De acordo com o documentário A Conspiração Consumista, são produzidas 100 bilhões de peças por ano na indústria. E, gente, isso é muita roupa, eu não consigo nem imaginar o tanto de roupa que é. E como eu disse mais lá atrás, as tendências elas estão muito desenfreadas hoje. Todo dia surge uma coisa nova e toda semana surge uma nova tendência. Todo mundo quer entrar. Portanto, elas descartam as roupas que eram da outra tendência que elas não querem mais e compram roupas novas, né? E aí essas roupas velhas geralmente vão para doação ou até mesmo tem gente que joga fora que não tá nem aí mesmo. E além disso, nem todas essas 100 bilhões de peças da indústria são vendidas, né? E as roupas que não são vendidas costumam parar em aterros, em lixões ou vão para países de terceiro mundo, vão como doação para países de terceiro mundo. E aí você pode pensar, nossa, que beleza, que bom eles enviarem as roupas para países de terceiro mundo. Por um lado é bom sim, mas quando a gente vai olhar mais a fundo, eles mandam muitas roupas para esses países, muitas roupas, porque sobra muita roupa. Grande parte das peças não são vendidas e são mandadas para esses países. E algumas até podem estar danificadas ou podem não estar boas o suficiente para o uso. E o que acontece com essas roupas que estão boas para o uso? Os comerciantes locais vão lá, pegam, vão vender nas suas lojinhas, vão vender nos brechós, nos bazares, enfim. E o que sobra não tem onde colocar. E não tem onde colocar de um jeito que elas são jogadas em qualquer lugar. E como não tem uma fiscalização certa, não tem uma lei rigorosa contra isso, esses países de primeiro mundo aproveitam para usar esses países de terceiro mundo como lixão das suas roupas que não vão mais ser vendidas. E agora aqui eu vou descrever um cenário para você e eu quero que você imagine. Vamos lá. Vamos dizer que você tá saindo da sua casa para ir para uma praia ou para ir para um rio, uma cachoeira, enfim, que você gosta muito, que faz tempo que você não visita. Você tá muito feliz, tá muito animado, porque vai lá e vai conseguir se divertir, vai conseguir ter um momento de lazer nesse lugar que você gosta, que você tá com saudade de ir. E aí, quando você tá chegando lá, você percebe que tem algo estranho. Parece que tá meio sujo, não sei, tem uns negócios lá meio estranhos. Quando você chega mais perto, você percebe que a sujeira, que o lixo que parecia ter lá, na verdade são pilhas de roupas jogadas lá. E aí você pode pensar, nossa, mas que absurdo, isso não existe, que cenário é esse? Parece cenário de filme, sei lá. Mas sim, existe, e inclusive nesse mesmo documentário que eu falei, A Conspiração Consumista, mostra uma praia em Gana, na África, onde simplesmente tem roupas por toda a extensão da praia. E simplesmente as pessoas não conseguem mais aproveitar ela porque ela está abarrotada de roupas. E essas mesmas roupas são feitas de poliéster que soltam os microplásticos no oceano. O oceano que todos nós compartilhamos. Fora o deserto do Atacama, né? Que é, acredito eu, o maior exemplo hoje de poluição na moda que a gente tem.
que é um lixão de roupas no meio do deserto que simplesmente dá pra ser visto do espaço de tão grande que tá. E não é isso aqui que dá pra ser visto, é isso aqui. Ele tá tão grande que dá pra ser visto lá uma massa cinza gigante no espaço. Gente, é absurdo. E o mais absurdo é pensar que, tipo, o deserto do Atacama é o lugar onde tem o céu mais lindo do mundo. É o que as pessoas dizem, né? Que é o céu mais limpo e mais lindo. E não é irônico pensar que o lugar que tem o céu mais limpo e mais lindo do mundo é o mesmo lugar que está abrigando o maior lixão de roupas do mundo. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo que até hoje não tenha nenhuma política contra isso, nenhuma lei rigorosa para que esses países parem de destilar suas roupas que não vão mais servir para eles em qualquer lugar, nesses países de terceiro mundo que não tem muito o que fazer com essas roupas. E a gente fala muito sobre jogar fora as roupas, né? Só que a gente tem que lembrar que não existe essa de jogar fora. A gente não consegue jogar fora do planeta. A gente pode jogar fora da nossa casa, do nosso bairro, até da nossa cidade. Mas essas roupas vão para algum lugar. E em um momento ou outro, elas vão se voltar contra a gente de alguma forma. E aí, agora aqui, gente, vamos entrar na pior parte dessa história das fast fashions, que eu acredito ser a pior parte. Porque, assim, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente pensa muito em meio ambiente, né? Só que a gente esquece que não é só sobre o meio ambiente, não é só sobre a natureza. Sustentabilidade também envolve pessoas. E as pessoas que estão trabalhando nessa cadeia de produção e que fazem a nossa indústria acontecer. E aqui a gente vai mais uma vez visitar o passado. Dessa vez lá para 2013. Especificamente dia 24 de novembro de 2013. Você pode não relacionar essa data a nada, então eu vou te dar um nome. Rana Plaza. Se você ainda não identificou o que é, então eu vou te contar a história toda agora. Em 24 de novembro de 2013, um edifício em Dhaka, Bangladesh, desabou. E esse edifício abrigava várias fábricas dessas que alimentam a cadeia produtiva da moda. E mais de 1.100 pessoas perderam suas vidas nesse desabamento e outras mais de 2.000 ficaram feridas. E o pior dessa história, gente, é saber que essas pessoas que trabalhavam nessa fábrica já haviam alertado os superiores que o edifício não estava mais em condições, que ele precisava de melhorias, que ele precisava de uma reforma, porque já tinham rachaduras no prédio. E os superiores simplesmente falaram: ou vocês continuam indo, ou vocês continuam trabalhando, ou vocês ficam sem emprego. Só que essas pessoas, elas não têm essa escolha de ficar sem empregos. Então, a única escolha que elas tiveram foi continuar indo trabalhar. E o final disso a gente já sabe, né? O edifício desabou e muitas pessoas, infelizmente, perderam suas vidas por conta de egoísmo e por conta de falta de empatia de pessoas que estão mais acima na pirâmide social. E esse desabamento, eu acredito que tenha sido só o estopim para que os consumidores, para que o resto das pessoas começassem a prestar mais atenção nessas coisas erradas que tem na indústria da moda. Eu acredito que todos vocês que estão assistindo, ou a maioria das pessoas que estão assistindo, sabe que a Shein está envolvida em diversas polêmicas quando o assunto é trabalho escravo ou trabalho análogo à escravidão. E de acordo com o relatório do grupo suíço Public Eye, alguns trabalhadores de alguns fornecedores da Shein ainda estão trabalhando 75 horas por semana. E 75 horas por semana dá aproximadamente 12 horas e meia por dia. Isso se contar o sábado trabalhando o dia todo. Então é uma escala 6x1, onde as pessoas estão trabalhando 12 horas e meia por dia. Isso na China. E na China, a regra é que os trabalhadores não podem exceder as 44 horas trabalhadas por semana. E aí de 44 para 75 tem uma grande diferença, né? E eu sei que a Shein já falou algumas vezes, já se posicionou algumas vezes quanto a isso e falou que estavam melhorando, que estavam buscando ser melhores nessa questão. Ainda assim, não tá 100%. E eu não sei nem se tá metade disso, porque uma coisa é falar, né? Outra coisa é mostrar dados, é escancarar na nossa cara as coisas que estão acontecendo e ser realmente transparente sobre o que você faz de certo e de errado. E eu sei que você pode estar pensando e se perguntando e me perguntando, mas que complô é esse contra a Shein? Por que todo mundo só fala da Shein? Por que todo mundo só aponta o dedo pra Shein, sendo que tem várias outras empresas que também fazem um monte de coisa errada? Calma, gente, calma. Eu sei que tem várias outras empresas que fazem coisa errada, que a Zara também já esteve envolvida em polêmicas e até mesmo marcas brasileiras, se a gente for pesquisar, também já estiveram envolvidas em polêmicas, marcas de fast fashion. Mas é porque a Shein, ela já atingiu um outro patamar. Ela não é mais apenas uma fast fashion. Ela agora é uma ultra fast fashion.
que faz as coisas muito mais rápido, que vende muito mais rápido, descarta muito mais rápido. Por isso que ela é alvo de tantas críticas e por isso que tem tantas polêmicas envolvendo o nome dela. Mesmo ela sendo uma empresa muito grande que fatura bilhões por ano, ela ainda tem várias polêmicas. De acordo com a Universidade de George Washington, apenas 2% dos 75 milhões de trabalhadores da indústria do vestuário recebem um salário digno. 2%. Isso quer dizer que 98% dessas 75 milhões de pessoas não recebem um salário digno. E, gente, eu acredito que uma das maiores causas de todas essas polêmicas envolvendo trabalho análogo à escravidão é a terceirização, que eu já falei lá no começo, né, que quando surgiu as fast fashions, as empresas terceirizavam sua fabricação e tal. Pois é, a mesma coisa acontece agora. E aí, gente, o que acontece com esse negócio de terceirização? Nos países de terceiro mundo, como eu falei, não tem uma fiscalização rígida, não tem uma regra rígida quanto a direitos trabalhistas. As coisas são meio largadas, digamos assim. E as pessoas acabam sofrendo muito com isso. Os trabalhadores que fabricam as peças, que participam dessa cadeia produtiva, sofrem muito justamente por conta dessa terceirização e por conta de muitas vezes a gente não conseguir rastrear e não saber de onde é que as coisas vêm. Porque a matéria-prima é feita em algum lugar. Aí depois ela passa para outro lugar para ser feito o tecido. Aí depois o tecido passa para outro lugar para ser feita a roupa. Aí depois a roupa passa para outro lugar para ser enviada lá para o país que vai vender elas, né? E aí nessa brincadeira de terceirizar tudo, os superiores, os chefões acabam se aproveitando disso para se aproveitar de pessoas que trabalham nessas fábricas. Inclusive tem um vídeo muito interessante sobre isso aqui no YouTube, que o nome do vídeo é Made in Bangladesh e tá disponível no canal Projeto Happiness, se eu não me engano. Eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem, porque o moço do vídeo, ele mostra como que tá a realidade em Dhaka, em Bangladesh, que inclusive é o mesmo lugar onde aconteceu o desabamento lá do Rana Plaza em 2013. E eu sinto informar para vocês que a realidade de hoje não tá muito distante da realidade de lá, não. Porque esse vídeo foi gravado em 2024 e as coisas ainda continuam muito parecidas. Ele mostra como que é a realidade dos trabalhadores, como que é a vida deles e como que é o dia a dia deles precisando trabalhar. E aí ele mostra a situação precária do bairro onde esses trabalhadores moram, ele mostra a situação precária das casas desses trabalhadores, que é tipo um cômodo onde tudo tem que ser acomodado ali e onde várias pessoas ficam juntas lá. Aí ele tenta ir nas fábricas, que muitas não aceitam ele, obviamente, porque não querem olhos voltados para elas, né? Mas ele consegue entrar em uma. E aí ele tá aqui gravando, né? E ele tá tipo, eu tô aqui gravando e tal, eles não me deixaram gravar tudo, mas eu consigo ver uma coisa ali no canto que vocês precisam muito saber o que é. E nesse vídeo ele mostra, acho que a realidade mais triste da indústria da moda atualmente, que é o trabalho infantil. E ele não consegue gravar as crianças trabalhando nas fábricas, mas ele consegue falar com uma menininha, que eu não lembro agora o nome dela, e se eu não me engano ela tem 10 ou 11 anos. E ele lá conversando com ela, né, ela fala que antes ela ia pra escola, antes ela tinha amigos, e ela vivia uma vida normal de criança, né, gente? E depois de um tempo, os pais dela não tinham mais dinheiro, não conseguiam mais sustentar a casa e a família. Então ela teve que deixar os estudos de lado para poder ir trabalhar e para poder ajudar os pais dela. Isso uma menina de 10 anos, 11 anos. E ela fala que o sonho dela era ser médica e que ela sabia que se ela continuasse estudando, ela ia alcançar esse sonho e ela ia dar uma vida melhor para os pais dela. Só que como ela precisou parar de estudar, ela não vai conseguir alcançar esse sonho. E é muito triste ver isso, gente. Sinceramente, é muito triste ver isso. E ela fala com tanta convicção de que, tipo, não vai alcançar esse sonho. E ela diz também que tudo que resta agora para ela é continuar trabalhando, continuar ajudando a família dela, continuar ganhando dinheiro para pagar os estudos da irmã dela, para a irmã dela conseguir alcançar o sonho que ela nunca vai alcançar. E vocês sabem o peso disso, o que é uma criança falando que tem um sonho, mas que não vai conseguir alcançar esse sonho porque deixou de estudar para poder trabalhar para uma indústria que só visa lucro a todo custo e que não se importa que tenham várias pessoas sofrendo para que esse lucro seja alcançado. Olha o tamanho do peso disso, gente. Ela é só uma criança de várias outras crianças que trabalham e que sofrem para alimentar esse mercado.
E é muito difícil pensar que enquanto eu tô aqui confortável, enquanto eu tô aqui gravando pra vocês de boa, tem crianças agora trabalhando em fábricas que muitas vezes não estão em boas condições para poder dar lucro para pessoas que nem se importam com elas que estão trabalhando. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre democratização. Se eu não me engano, eu falei lá no começo do vídeo, né, que as fast fashions democratizaram a moda e tal. E para falar sobre democratização, eu trouxe a definição clara de democratização pela Infopédia. E ela nos dá 3 definições. A primeira é ato ou efeito de democratizar, de tornar democrático. A segunda é definição de princípios de igualdade entre os membros de um grupo, comunidade, etc. E a terceira é disponibilização de algo a todos ou a maioria. A gente vai focar só nesses 2 últimos, porque o primeiro é um significado bem literal, e a gente não precisa muito dele agora. Vamos lá. Se a gente pensar pelo ponto 3, então sim, a Shein e as fast fashions democratizam a moda, porque elas permitem a muitas pessoas, a maioria das pessoas, até mesmo quem tem pouquíssimas condições, se vestir bem, conseguir estar nas tendências ou conseguir comprar coisas do seu próprio estilo pessoal. É muito bom por esse lado, né? Agora vamos pensar pelo ponto 2. Se democratizar significa definição de princípio de igualdade, como que as fast fashions vão ser democráticas se enquanto algumas pessoas estão usufruindo de um produto, outras estão literalmente perdendo a vida para fazer esse mesmo produto? Alguma coisa não tá certa, alguma coisa nessa conta não bate, porque isso não é democratizar a moda. Democratizar é fazer com que todos tenham acesso de um jeito bom, de um jeito legal, e não fazer com que uma parte tenha acesso enquanto a outra está ali lutando pela sobrevivência enquanto trabalha de maneira precária, sem direito trabalhista certo, e perdendo a própria vida trabalhando nessas mesmas fábricas que fazem esse produto para outras pessoas. E eu vi um vídeo da Bia Nardini um dia desses, muito interessante, onde ela fala que quem consome por necessidade não sustenta esse império, mas quem consome por vício, sim. Então, o problema não tá em você comprar uma blusa ou outra, porque você realmente não tem outro lugar para comprar. O ponto está em pessoas que fazem grandes compras, pessoas que gastam muito dinheiro nesse mercado, nessas lojas de fast fashion, mesmo sem precisar. E acima de tudo, mesmo tendo condições para comprar em outros lugares. E uma coisa que eu não engulo nem com farinha são essas influenciadoras grandes fazendo propaganda, fazendo publicidade para Shein, porque são influenciadoras grandes, elas podem escolher as propagandas, as publicidades que elas fazem, elas podem escolher não atrelar o nome delas a uma indústria que tem tantas problemáticas, que tem tantas polêmicas, mas mesmo assim elas atrelam e elas não ligam, elas não estão nem aí. E continuam fazendo propaganda, continuam fazendo publicidade e influenciando mais e mais pessoas a comprarem exacerbadamente nessas lojas. E esse vídeo jamais, 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 jamais é para dizer para você nunca mais compre na Shein, não faça mais compra em fast fashion, porque eu não sei da sua realidade. Eu não sei o que você vive, o que você passa, eu sei o que eu vivo e o que eu passo. E eu já comprei em fast fashion, já comprei na Shein, só que hoje em dia eu escolho não mais fazer isso porque eu posso ir atrás em brechó, em bazar, mas eu não sei se aí na sua cidade tem brechó, se tem bazar, se tem roupas do seu gosto que você gosta, se tem roupas pro seu tamanho, porque eu sei que essa é uma problemática muito grande, né? Então eu não posso simplesmente chegar aqui e julgar você por comprar na Shein. Mas esse vídeo é assim pra conscientizar você sobre toda essa problemática que tem por trás, porque quanto mais a gente sabe do que acontece, mais a gente se conscientiza sobre as coisas e mais a gente cobra quem pode realmente fazer uma mudança grande. Tem até uma frase em outro documentário que eu também indico pra vocês, que é o The True Cost, que eu acho até que eu já falei no vídeo passado, que a mulher fala que os consumidores precisam saber que eles estão no comando, porque sem os consumidores, as indústrias não têm como continuar, elas simplesmente vão falir, né? Se ninguém comprar nelas, elas vão falir. Então a gente pode sim se juntar e fazer uma mudança grande acontecer. Porque às vezes você pode pensar, tipo, sou só eu sozinha não faço nada, então vou continuar comprando sim. Mas se cada uma dessas pessoas que falassem, sou só eu, então não vou fazer nada, se juntassem, imagina o tanto de gente que ia dar. Imagina a revolução que não ia acontecer. Então, por isso é preciso fazer uma conscientização cada vez maior. Por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo, porque se uma pessoa sair daqui entendendo
a problemática das fast fashions e sair daqui conscientizada de alguma forma, pronto, eu já vou ter ganhado o meu dia. Já vou ter conseguido alcançar pelo menos uma parte do que eu queria com esse vídeo. E agora a gente vai voltar lá pro começo do vídeo, que é quando eu falei dessa lei francesa. Por que eu falei dessa lei francesa? Porque eu tenho certeza que uma parte dessa lei surgiu por conta de cobrança de pessoas. Por conta que pessoas estavam cobrando pelo meio ambiente, cobrando por outras pessoas. Então isso chegou até lá em cima. E aí, essa lei anti-fast fashion surgiu para tentar diminuir a produção, tentar diminuir o consumo dessas ultra fast fashions. E eu sei que a França tem os seus próprios interesses por trás dessa lei, é óbvio. Tanto que as lojas que mais serão regradas são lojas de fora. São lojas que não são europeias. E as fast fashions europeias vão sim ter regras e tal, mas não é tão rígida quanto as lojas de fora, as lojas do resto do mundo. Mas isso ainda é alguma coisa, a gente tem que pensar pelo lado de que ainda é alguma coisa, já é alguma coisa, e pode ser o começo de algo muito maior, porque, como eu falei, a França é referência quando o assunto é moda, e ela ter começado esse negócio, ter feito esse projeto de lei, e essa lei ter sido aprovada, já é um passo para talvez um futuro melhor e um futuro mais consciente, quando o assunto é moda e quando o assunto é roupas e quando o assunto é meio ambiente e pessoas. E, gente, a iluminação pode estar mudando porque tá escurecendo, mas eu preciso acabar esse vídeo, então, por favor, não sai daí só porque a luz pode ter ficado um pouquinho ruim. Continua que tá acabando. E aqui eu vou ler um poema pra vocês. Sim, vai ter até poema nesse vídeo, que é um poema do Bertold Brecht. Eu não sei como é que fala o nome do homem. Primeiro levaram os negros, mas eu não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, gente, é o seguinte, às vezes você pode pensar que é uma realidade distante e que nunca vai acontecer com você. Mas, como eu disse, uma hora ou outra a conta vai chegar de alguma forma. Seja com o clima mudando, seja com enchentes acontecendo, o que quer que seja, uma hora a conta vai chegar. E principalmente para essas pessoas da elite que pensam que nada vai acontecer com elas porque elas têm dinheiro. Porque, ok, as coisas podem demorar a acontecer com elas porque elas têm mais recursos, mas uma hora a conta vai chegar para elas também, uma hora a conta vai chegar para todo mundo. E se a gente não começar a se importar agora com sustentabilidade, com o meio ambiente e com as outras pessoas, se a gente não começar a ter mais empatia, as coisas não vão dar certo. Assim como já não estão dando e vão só continuar piorando até o momento onde não vai mais existir planeta A, nem planeta B, nem planeta C e nem planeta nenhum pra gente conseguir viver. E aí simplesmente nós vamos acabar, né? Porque o planeta não vai acabar, ele vai continuar aqui. Só não vai ser propício para que o ser humano continue existindo nele, né? Mas o planeta vai continuar, só a gente que não vai mais. Por isso que a gente tem que começar a pensar e a se importar agora. E mais uma vez é por isso que eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês. E eu espero que eu tenha conscientizado vocês de alguma forma. Eu espero que essa conversa toda, esse papo todo tenha feito sentido de alguma forma na sua cabeça. E eu espero que você se conscientize mais sobre as coisas e que cobre mais as lojas que você consome por um posicionamento. E as marcas nem precisarão voltar os olhos para a sustentabilidade e fazer alguma coisa sobre, porque senão só dizer, tipo, tá acontecendo isso aqui, ok, mas não fazer nada a respeito não vai adiantar de nada. Enfim, eu já tô me alongando demais nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já comenta, se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nada e compartilha também o vídeo com outras pessoas que gostam de moda, que gostam de sustentabilidade e que gostam de vídeos relacionados a esse mundo fashion. E é isso. Beijinhos e até o próximo!